doutrina espírita é composta de 3 setores: o setor científico, filosófico e religioso. Ela é ciência, sim, ela é ciência porque ela investiga e explica o porquê das coisas, investiga os fatos. Não aceitamos só porque alguém disse, porque algum médium falou. Não, ela nasceu no berço da França com o professor Hippolyte Léon Rivail, Denisard. Em meio à pesquisa, ele foi pesquisar, ele não era um homem espírita ou um religioso, ele foi pesquisar que fenômenos eram aqueles. Então, ela investiga os fatos, a doutrina espírita, tudo que ela prega, ela investiga e explica à luz da ciência. Também filosófica. Por quê? Filosófica enquanto busca o porquê das coisas. E aí, ela vem como filosofia trazendo a lei de causa e efeito, plantio e colheita, e vem trazendo aí todo o aspecto psicológico e todo o aspecto de sabedoria e o aspecto de filosofia. Portanto, ela se baseia aí na filosofia quando ela mostra que o sofrimento tem uma razão, os acontecimentos têm um motivo, não acontece só porque aconteceu, porque Deus castigou, porque Deus achou um melhor que o outro, foi mais com a cara de um do que o outro, não. Enquanto filosofia, ela mostra que é tudo ação e reação, que tem uma lei, aí a lei de causa e efeito operando na Terra, inclusive toda a humanidade está submetida às leis divinas e a lei de causa e efeito é uma delas. Religião. Religião, porque religa a Deus. Emmanuel e outros espíritos de luz falam do aspecto religioso, que falam que nós, por exemplo, não temos rituais, não temos cultos, nada disso. Mas existe um culto, precisa ter um culto interno, um culto interior, uma transformação interior, para que você realmente dentro de você tenha a convicção de fazer o certo, de errar menos, de procurar corrigir, de procurar fazer seus reparos. E aí quando faz isso, ela vem com esse culto interior que naturalmente se manifesta exteriormente quando nos torna pessoas melhores, quando nos dá caridade como bússola para o nosso caminhar aqui terreno, e aí ela nos religa ao divino. Então a capacidade que ela tem de despertar e de nos religar ao divino, porque quando o homem, o ser humano, ele se torna buscador do divino, que ele já começa a ser transcendente, entender que existe um Deus, que existe algo superior, e a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é assim, ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta o que é Deus. Aí a resposta é Deus, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, a doutrina espírita, ela se apega e se firma nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Vamos traçar um paralelo entre o Espiritismo e a Umbanda para que a gente possa explicar mais claramente a diferença, já que os nossos alunos perguntam sempre, eles têm sempre dúvidas entre uma e outra prática religiosa. O Espiritismo não tem nenhum tipo de aplicação material, culto material, não tem. A Umbanda tem culto material. O Espiritismo não tem nenhum tipo de ritual. A Umbanda tem seus rituais. O Espiritismo, por exemplo, não prescreve qualquer forma de paramento, comportamento, formalismo ou funções sacerdotais. A Umbanda tem os pais de terreiro, tem as suas vestimentas, tem as suas prerrogativas próprias. O Espiritismo não admite o uso de imagens, santos, divindades, não é admitido. Na Umbanda tem suas imagens, seus altares, e tem algumas linhas que até admitem o sacrifício de animais. O Espiritismo não admite nenhum tipo de sacrifício animal. O Espiritismo não tem sinais cabalísticos, nem tem nenhum tipo de símbolo ou segredos. A Umbanda tem sinais e pontos riscados. O Espiritismo tem sua nomenclatura segundo a codificação da doutrina, em cujo vocabulário não se encontram as designações usuais no culto umbandista, quer em relação aos médios, quer em relação aos espíritos. Na Umbanda tem uma nomenclatura diferente.
Porque chama, por exemplo, chama os médios de, os cavalos, emprega termos procedenciais várias como mironga, marofo, ogum. Então o espiritismo não tem essa nomenclatura. Além de todos esses aspectos evidentes diferenciais, o espiritismo rege-se por um corpo de doutrina homogênea que foi codificada por Allan Kardec. A Umbanda não se rege pela doutrina codificada por Kardec, tá, gente? Então, tanto na teoria como na prática, a Umbanda e o espiritismo estão situados em campos distintos. Não quer dizer com isso que nós não respeitemos a Umbanda. Todo respeito à Umbanda e todo respeito às demais religiões. Nós estamos falando aqui as diferenças para que as pessoas possam compreender, os nossos alunos possam compreender o nosso ensinamento, compreender o curso que está fazendo, que é Entendendo a Doutrina Espírita. Deve-se deixar suficientemente esclarecido que culto de Umbanda, apesar de ter características mediúnicas bem acentuadas, não constitui varia.